Fala, jovens, tudo bem? Beleza? Estamos aqui com mais um DNA de Negócios e hoje a entrevistada é Vilma Dums, né? Boa noite para quem está nos acompanhando já ao vivo e no YouTube. Vilma, que satisfação te receber aqui hoje. Que pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conversar, de conhecer ali. E a gente sabe que hoje vai ser porreta podcast, né? Vai ser, olha, né? É a mulher empreendedora mesmo. Alguém assim que a gente tava precisando trazer aqui também, né? Essa imagem feminina, que mulher ela pode chegar onde ela quiser, né? E você vai nos provar isso, você já provou isso. E por isso você está aqui hoje, para contar para nós aí a sua história. Nos conta quem é Vilma Dums. Então, quero primeiramente agradecer, né, o convite do DNA de Negócios. Para mim foi uma surpresa, nossa, enorme, assim, é algo que eu não imaginava, né? Mas se eu puder contribuir, tudo que eu puder fazer para melhorar e que a gente conseguir passar para as pessoas, eu vou ficar bem feliz. O intuito, na verdade, é sempre estar passando conhecimento, né? Sim. A ideia do DNA de Negócios é justamente isso, ajudar pessoas que estão começando o empreendimento e pessoas que às vezes já têm o empreendimento, mas passaram por situações ou estão passando por situações parecidas com o que a gente vai contar na mesa e ajudar elas de alguma forma. Eu acho que a melhor forma de você aprender é você passando conhecimento. Então aqui está mais um detalhe de um projeto bem bacana que a gente está começando ainda os passos, mas acredito que tem muito futuro pela frente ainda. Eu queria conhecer, na verdade, um pouco mais sobre a sua história. Onde que você começou, de que forma você começou, tua família veio da onde? Me explica um pouquinho. Então, meu nome é Vilma Dums, né, como já foi mencionado. Eu sempre residi em São Bento. Minha família, meus pais, né, meus avós sempre residiram em São Bento. A gente já vem de uma família empreendedora, né? Meus meus pais, meus avós, todos empreendedores. Então, já está no sangue, né? Sim. Cada um no seu segmento, mas todos empreendedores. A minha família, meus pais, Alberto e Íria, né? A gente é de origem alemã, né? São Bento, metade de São Bento é a origem alemã, né? Eu tenho 2 filhas, né? Sou proprietária sócia da Móveis 3D e da Shalom, né? A gente são 2 empresas. 23 anos de empresa já. A Shalom é móveis também? Também móveis. Também móveis. A gente tem 2 segmentos, né? A gente tem a terceirização e o mercado interno, né? Então a gente divide um pouco. Parte técnica a gente tem já desde os 13 anos, né? Sim. Comecei a trabalhar com 13 na empresa do meu pai, com o meu irmão mais velho, que hoje também é sócio da empresa, né? Legal. Então a sociedade da empresa é o meu irmão mais velho, a minha mãe e a minha irmã mais nova, que é a Daniele, o Márcio, eu e a minha mãe Íria, né? E o pai não entrou na sociedade porque ele tinha a Móveis América, onde a gente trabalhava Móveis antes. América, sim. Bem conhecida na cidade também, né? Uma história. Então, ele já tinha o negócio dele. E a ideia da empresa 3D foi porque na época, lá em 1900, né? 900 e... agora não lembro mais, assim, 94, né? Ali a gente tinha bastante demanda na Móveis América. Sim. Então, o que os sócios resolveram? Cada sócio tinha seus filhos e todos trabalhavam dentro da Móveis América. Aí o que eles decidiram? Que cada um procuraria recursos para tirar os filhos e abrir um negócio. Sim, né? Ajudar a família. Isso. Então, lá também eram 4 irmãos, né? Então, cada um fez as empresas para os seus filhos. Aí o pai comprou um terreno do lado da América e construiu o primeiro barracão para nós. Legal. Aí eu e o meu irmão mais velho, a gente já trabalhava lá, né? A gente pegou a nossa rescisão e compramos máquinas.
E ali a gente começou. Trabalhando. A gente trabalhava muito, muito. Só que terceirizando para Móveis América. Aí começou já... Mas nessa época já era mercado interno e externo ou não? Não, lá era só terceirização. Ah, só terceiro. Só terceirização. Depois foi abrindo... daí entrou aquela crise das empresas, que daí muitas empresas fecharam. Sim. Bem complicado. Então ali foi onde a Móveis América também acabou fechando, né? Mas a 3D, o que salvou a gente na época? A reserva financeira. Muito importante. Importante, né, viu? Foi a reserva financeira, porque a minha mãe, ela sempre foi muito segura financeiramente. Então, todo o dinheirinho que a gente ajuntava na empresa, a gente não gastava. A gente guardava. E depois, a América tinha um stand pago na Móvel Brasil. E ali, eles não tinham mais condições de expor. Aí, o que eles colocaram para nós e para um outro primo que tem outra empresa também. Para a gente entrar no mercado interno. Aí a gente, mas como? Né? A gente não tinha nada. E a feira era dali um mês. Tá, vamos lá, né? Não vamos correr do desafio, né? Não vamos correr. A gente pegou, desenvolveu todos os produtos, fizemos uns folderzinhos, igual aqueles folderzinhos de mercado, sabe? Uhum. Aqueles com as fotinhas pequenininhas, assim? Sim. Vendendo carne. Aquele lá era o nosso catálogo. Legal. Aquilo era o nosso catálogo. Chegamos lá na feira Móvel Brasil com aquele catálogo e alguns produtos que a gente conseguiu desenvolver ali rapidinho. Mas assim, a gente foi meio sem esperança de vender. Mas vendeu. Legal. Vendeu. Então abriu uma porta nova. Ok, abriu uma porta nova. Agora, como que a gente vai fazer? Como que é transporte? Então a gente foi aprendendo assim, ó. Na prática. No susto. Mas daí, assim, a gente era muito unido. Então, aquilo, todo mundo trabalhando junto e correndo atrás, a gente conseguiu... fazer o negócio fluir. Aí depois voltou as exportações. Aí voltou terceirizado forte de novo. Só que daí a gente já estava com o nosso mercado. Aí a gente tinha que decidir. Vamos manter os dois dentro da fábrica ou vamos optar por um só? Essa história foi para muitas empresas, né? Essa sequência de troca de externo para interno, mercado interno, né? Isso, porque o que tinha muito, assim, um preconceito no mercado brasileiro? Que as empresas de São Bento, quando enfraquecia a exportação, eles entravam no mercado interno. Aí, quando fortalecia a exportação, eles abandonavam o mercado interno. Então, as lojas tinham muito receio, né, de comprar. E a gente pensou, não, a gente vai manter os dois. Mas, olha, era difícil. Porque a exportação é velocidade e quantidade, né? O mercado interno é pequena quantidade e muito trabalhoso, muito manual. Então, é muito conflito, né? Mas a gente decidiu entre os sócios, não, a gente vai manter os dois. Por mais difícil que seja, a gente vai manter os dois. E isso, em outras crises que foi acontecendo, foi a salvação. Porque quando um enfraquecia, a gente tinha o outro. Aí é o segredo, na verdade, né? Justamente você manter um equilíbrio, eu acho, né? Sim. Não focar só numa coisa só, né, viu? Geralmente o que acontece muito é focar, esquece de um lado e foca só numa coisa, se der errado, acaba falindo, né? Seria a palavra, né? Mas se você tem um leque, né, um leque maior para você abrir, expandir, então você consegue ter aquele jogo de cintura, né? Para isso tudo dar certo, tem que ter uma equipe bem boa. Uma equipe bem treinada, assim, bem capacitada. É uma pergunta, é uma empresa familiar. Sim. Né? É uma empresa familiar. A gente brinca que nós somos a família DNA, mas aqui eu sou o único que sou desgarrado, que não tenho o mesmo sangue, né? São 3 primos, eu sou desgarrado, eu sou adotado, né? Ah, que bom! É uma empresa familiar, né? Vocês conseguem separar bem isso dentro da empresa hoje? E como foi na classe... Hoje já consegue separar um pouco. Porque vai evoluindo, né? Mas é um desafio grande.
É um desafio grande, porque em momentos de dificuldades, sempre conta mais a família. Sempre Sim. conta mais a família. Mas o CNPJ é um CNPJ. Você não pode esquecer da empresa, né? Né? Então, ele não vive da família. O CNPJ vive de renda. Sim. Né? Então, você precisa dividir. E, às vezes, por ter familiar, às vezes a intimidade, né? Sim. A intimidade, às vezes, acaba sendo um empecilho. Eu acho que a resposta talvez é de não trazer o CNPJ como se fosse um filho teu, né? Porque se você alocar isso dali como se fosse um filho teu, você nunca vai querer desgarrar daquilo, nunca vai ter o processo de, às vezes, a falência. A falência, na verdade, não deixa de ser um processo de desgarrar, de saber que aquele momento não serve mais para ti, né? Por exemplo, né, na empresa do pai, muito talvez não se tomou uma atitude antes por questão familiar. Justo. Então, assim, CNPJ é razão. Você tem que usar a razão, né? Não o sentimento. Sim. Né? Claro que tem que ter o lado humano, tem que ter a não são máquinas, né? São pessoas, né? Não, mas na hora... São Porque o limites. empreendedorismo você tem que estar decidindo todo dia, né? Então, você não vai acertar 100% das suas decisões. Mas eu vejo, assim, que quando você decide com a razão, você consegue ir mais longe. Você decidir pelo emocional é mais perigoso errar. A todas as decisões, você fazer um brainstorm digamos, do que você está passando, das coisas que estão acontecendo, o que você pode ou não fazer para resolver o problema. Isso. E dar voz para todos, né? Porque, tipo, às vezes a pessoa lá não tem tanta importância, digamos assim, dentro da fábrica. Importância que eu digo em questão de cargos mesmo, não em questão de importância que ela não vai fazer falta para a empresa. Sim. Mas ela às vezes tem uma ideia que vai solucionar o problema de todo mundo. Sim. Né? Eu até conversei com um colaborador esses dias, ele falou assim que a função dele era muito importante. Aí eu discordei dele. Eu falei, não. Cada um que está aqui dentro é importante. Senão não precisaria estar aqui. Né? Sim. Então não tem mais importante e menos importante. Sim. São todos necessários. Dentro de cada função, cada um tem sua importância, seu grau de importância. Sim. Eu sempre digo assim, hoje a gente tem que cuidar muito com os status, né? Sim. Porque dentro de uma empresa existe muito isso. Então, esse é interessante você colocar na tua empresa, até pro teu funcionário, né, Vilma? Que ali dentro, para você, todos têm o mesmo valor. Todos desde a pessoa da faxina que está ali limpando para você, até o cargo máximo, que é o teu. Então, é ter o mesmo valor, porque sem o faxineiro a empresa não vai andar, porque vai estar suja, né? Então, você conseguir valorizar isso aí é muito interessante. Sim. Né? E acaba quebrando um pouco a questão do status. Eu sempre digo assim, eu sou uma pessoa que não tenho perfil para trabalhar no escritório, por exemplo. Eu gosto do chão de fábrica, eu gosto de estar com o povo. Né? Sim, eu também gosto. Cada um tem o seu jeito, né? E tem pessoas que quando tá no escritório, sou no escritório, tem status. Mas, cara, o valor de quem tá lá operando a máquina é o mesmo, né? Mas se não tiver aquela pessoa no chão de fábrica produzindo, aquela pessoa do escritório também não vai ter o emprego dela. Não. Então, um depende do outro. Show. Né? É isso que a gente precisa, né, Thiago? É uma resposta dessa que a gente precisa. Por exemplo, lá o vendedor de carro. Se não tiver o cara que produz o carro, ele não vai ter o carro para vender. Exatamente. Né? Então, em tudo isso, né? Até a questão hoje, principalmente na fábrica de móveis, que é um exemplo que a gente está dando agora, mas se fala muito de gargalo, né? Sim, de tem você bastante. De você ter isso tudo mapeado, isso tudo certinho, né? Para saber aonde que é a função que precisa, às vezes, de uma pessoa a mais, de uma função a mais. Isso daí eu queria que você comentasse também, tipo, como que é para você hoje, dentro da empresa tua, lidar com essas dificuldades que vão surgindo a cada produto novo, às vezes, porque às vezes uma função dentro de um produto já vai mudar totalmente, né? A forma dele ser feito, vai passar os gargalos, isso envolve muito, assim, o produto que você vai fazer, a equipe que você tem, o maquinário, ferramenta. Então, envolve todo um contexto, né? Tem produtos que vai passar na linha, você não vai nem sentir. Mas tem outros que, às vezes, vai parar
e você vai precisar ou aumentar o teu ferramental, ou aumentar a tua equipe, ou aumentar o teu espaço, alguma coisa, né? Você vai ter que achar uma saída, né? Porque o gargalo acontece por quê? Porque tem um desvio de processo que não está correto, né? Sim. Então, você tem que retomar ele e fazer ele fluir corretamente, né? Sim. A tua relação hoje, Vilma é empresária, Vilma diretora, com teus funcionários. Como é que é essa relação hoje com teus funcionários dentro da 3D? Porque como você está mais dentro do chão de fábrica, né, então você tem um contato direto Sim. com teu funcionário, né? Certo? Até o funcionário acaba criando uma certa liberdade, Sim. né? Tem essa dificuldade também, né? Porque às vezes, vou ver, será que eu vou pedir um aumento para a diretora, né? E qual a importância também desse contato? Eu acredito que seria sabe? legal. Então, às vezes eu até fico pensando assim, o que eles pensam, né, da gente, né? O que eles, né? Mas assim, eu tenho uma relação muito saudável com eles. Assim, eu tenho um acesso bem aberto. É claro que a gente tem que manter a ordem, tem que manter o respeito, tem que manter as regras, então eu bato muito nessa tecla, né? Que eu sempre digo, é a minha função de manter a empresa organizada, né? Limites, né? Limites, Então, assim, eu tenho um acesso muito bom com todos, bem saudável, até de se visitar e tudo, assim. Que legal. Eu não posso reclamar, assim, da equipe. É uma equipe muito boa. Legal. Muito boa. Não que tem não uma reclamação, não. Não deixa de ser uma família também para você, Eu não né? sei se eles vão ter reclamação de mim, né? Vai que, Vamos ver depois nos comentários. Vamos Espero ver que depois não. nos comentários. Mas se torna uma família, né, Vilma? Se torna uma família. A gente passa a maior parte da vida, né, juntos ali. Né? Então, precisa ter um ambiente harmonioso para trabalhar, né? Claro que não é sempre mil maravilhas, flores. Sim, tem momentos difíceis. Né? A gente estamos em 4 aqui, acontece, imagina. Imagina 70 funcionários, né? Acontece. Vai ter dias que vai ter atritos, mas a gente tem que sentar, conversar e resolver, né? Que legal, que legal. Para você, Vilma, hoje, qual que é o método, assim, que você diz eficaz, no teu caso, para perpetuar no mercado? Tanto interno quanto externo, mantendo a qualidade, é claro, né? Porque você precisa, de certa forma, móveis é muito exigido da qualidade, você precisa ter um diferencial dentro do móveis. Hoje, para vocês, como é essa relação? A qualidade é uma busca constante, né? Cada ano que passa, ela vai sendo mais exigida. Então, isso é uma busca que a gente não pode esquecer. É todo dia. Todo dia você tem que cobrar, tem que melhorar, tem que achar recursos para fazer melhor. Né? Eu vejo, assim, questão de perpetuar visão da economia, visão do mercado, o conhecimento do negócio, o conhecimento das pessoas. Eu acho que a gente precisa ter, assim, garra também. Persistência, né? Porque vai ter momentos que você vai querer jogar tudo pro alto. Né? Todos temos, né? Todos. Eu acho que isso aí não Natural tem quem não tem, né? Não tem. Mas daí você tem que pensar assim, por que eu comecei? Por que eu quero levantar da cama de manhã e fazer o produto para o meu cliente? Né? Por quê? Porque eu quero provar cada dia que eu consigo melhor. Né? Eu preciso estar sempre na busca do melhor para o cliente ficar satisfeito e ele entender que a compra do meu produto vai ser a melhor compra dele. Né? Que é um móveis, na verdade, né? O cliente vai chegar todo dia em casa, vai olhar uma cadeira, vai olhar uma poltrona e vai lembrar da 3D. Sim. Né? Então, claro que você vai querer que ele lembre sempre bem da 3D, né? Então, acho que é interessante essa visão. Né? Geralmente as empresas têm, né? Mas essa preocupação que você colocou ali para nós com o teu cliente final, né? O teu cliente final que vai sentar na poltrona, vai estar confortável, então... E isso, na verdade, Gil, eu acho que é uma coisa mais complicada, porque as empresas têm
mas no papel, a maioria. Não na prática. Né? Agora, porque, tipo assim, fazer uma lista lá, visão, missão e valores. Isso toda empresa que começa... O papel aceita tudo, eu sempre digo. Exatamente. Mas na prática, não né, é realmente assim. é uma coisa bem mais complexa, né? Não sei. Eu sempre digo no financeiro, né? Porque todo mundo pensa, vou empreender, vou abrir um negócio porque eu vou ter um financeiro tranquilo. Se você pensar nisso, já faliu já. Exato. Valeu. Então, assim, o empreendedorismo, a pessoa tem que ter muito domínio no financeiro. Porque vai ter épocas que ela vai ter um dinheirinho a mais, mas vai ter aquela época que vai ser as vacas magras. Mas você tem que lembrar que esse dinheiro que você economizou aqui vai precisar lá nas vacas magras. Então, você não pode gastar ele. Aquilo ali é a tua segurança. E a gente tinha, assim, em mente, né, no início, quando a gente começou a empreender o negócio. A nossa economia tem que ser suficiente para que, se um dia a gente não tiver pedido, a gente consiga fechar a fábrica. Pagar todo mundo e ter tudo certinho. Fechou a fábrica, ok, cada um segue sua vida, mas que esse recurso tem que estar lá. É você pensar, aí não deixa de, né, você pensar no teu próximo que está junto com você, né? Sim. Você fala, não, se acontecer de fechar, mas não, eu sei que aquele pai de família que precisa do pagamento, Sim. precisa do acerto, ele vai receber. Então, é isso que eu falei ali um pouco atrás. É a visão, querendo ou não, que você tem o lado humano com o teu funcionário. Porque acontece, a gente sabe que acontece, já aconteceu, de empresas fechar do dia para noite e o funcionário está aí brigando até hoje na justiça para poder receber seus direitos, né? Eu até vi ali no podcast do menino que vocês fizeram anteriormente, que ele comentou, né, que ele teve uma experiência que ele misturou os CNPJ, financeiros, sim. né? Então, ele teve uma experiência negativa, né? Sim. E nós, na 3D, a gente nunca fez isso. Bacana. A gente sempre, desde o primeiro dia, o que é da empresa é da empresa. Né? E cada um tem o seu particular e aquilo ali deu. É maturidade, na verdade, isso você adquire com o tempo, é claro, né? É Isso. sempre importante, eu acho que num empreendimento é mais importante do que tudo você ter voz de experiência no meio do teu processo, né? Eu acho que também conta muito isso daí, né? Pessoas que já passaram, ou que têm uma visão diferente da tua, né? É que daí, assim, o que as pessoas pensam? Eu abri a empresa é minha, né? Ela é minha, mas o dinheiro dela é dela. Não é meu. Exatamente. Se Então, você tem 70 funcionários, dividido a empresa nesses 70 funcionários. Entendeu? Sim. Então, é uma matemática simples, né? É interessante você colocar isso, Vilma, até para quem pretende empreender, né, ter esse cuidado. Porque Sim. eu vejo assim, eu sou empreendedor, estou aprendendo a empreender, né, e hoje a gente está tendo acompanhamento ali do Sebrae, até com o Gregor, que está assistindo a gente, um abraço para ele, que o dinheiro, igual você falou, o dinheiro é da empresa. É da empresa, Porque assim, não tem é muita meu. gente que fala pra mim, Gil, mas você trabalha, você é empresário, né? Aí eu falo, não sou empreendedor, tô aprendendo, né? Mas você não tem carro. Então, sabe, é muito status, volta na questão do status, você tentar, não, eu sou empresário, mas eu tenho que ter o melhor carro. Não. Mas aí você tem que lembrar que o dinheiro não é teu, né? Não Esse dinheiro, você tem o teu salário, que você vai ter que sobreviver com aquele salário, Isso. mas o dinheiro é da empresa. Né? Sim. Você tira o teu salário, se você conseguir comprar um carro bom, uma casa boa, economia do teu salário. Que você tá trabalhando, você vai retirar, né? Teu plurabole, né? Isso, Então, não quer dizer que, vamos dizer assim, você teve um ano bom, Sim. né? Teve uma lucratividade boa. Se presentear. Né? É isso, você presentear, você vai presentear a tua equipe, né? E vai se presentear. Não, né? Eu acho que é legal. com certeza. Outra coisa, depende da função também, né? Tipo, eu acredito que assim, um vendedor, por exemplo, que ele vai usar só roupa rasgada, só calça jeans e só tênis de qualquer marca, digamos assim, né? Não, ele tem que ter um... Ele tem que ter digamos, se portar diante Sim. da função dele. Sim. Isso não pode ser misturado também, né? Sim. Eu sou empresário, eu sou dono da empresa. Eu vou chegar nos lugares de boné à barreta, né? Não, não vai dar. Não vai funcionar. Você precisa ter acho que Um perfil, né? um perfil, isso. E também saber conversar, saber expor Sim. as tuas ideias sem usar muito dialeto, Mas eu acho que isso gírias a e tudo vida mais. própria
cobra, né? Ela vai te ensinando, cobra. na verdade, né? Mas muitas pessoas não dão valor a Não. isso daí quando começam, né? verdade. Esse que é o detalhe, né? É verdade, tem Por- muitos que não O observam. cara, são não, mas eu vou ter uma detalhes, loja de carro, né? né? Mas o resto, eu vou ter uma loja de carro. Eu posso falar do jeito que eu quiser com a pessoa? Não, é assim que Aí funciona. falta o conhecimento Sim. dela, né? De como se portar, Se né? portar, Eu tava se vendo, comportar, eu tava né? vendo sobre essa relação, eu tava vendo um vídeo essa semana do Thiago, da Tecar. Não sei se já conheceu ele ou não, mas ele tem lá uma loja, eu acho que mais famosa do Brasil hoje, de carros e tudo mais. Uhum. Só vende para pessoas totalmente alto padrão, né? Sim. E ele falou justamente isso. Ah, você chega lá para vender, eu vou resumir a história dele, né? Óbvio, né? Uhum. Mas você chega lá para vender um carro lá que é valor R$1 milhão. Uhum. R$1 milhão. Aí você vai chegar com um carro todo esgualepado, cheio de ferrugem, né? Vai chegar todo mulambento, que nem ele fala, né? Usa gíria, né? Todo mulambento lá. As pessoas não vão te dar valor. Ah, a tua comissão daquele carro, para eles vai... Pô, mas esse cara não merece essa comissão. Olha o jeito que ele tá, olha o jeito que ele se porta. Exato. Né? Às vezes a maneira que você se porta também diz muito sobre o teu valor, né? Sim. Os teus sim. valores. Então ele dá o exemplo, o cara chega num carro top, numa Sim. caranga legal, ele usa também essa gíria, uma caranga legal, portado, com camisa social, tudo mais, você vai ter uma visão, opa, esse cara merece a Sim. comissão que ele tem. Ah, vai vender lá um imóvel que a tua comissão é R$1 milhão. Cara, Isso daí entra os valores, né? Por que Sim. algumas profissões têm um valor mais agregado? Porque Sim. o custo para ela manter isso também é mais agregado, né? Sim. Não, tranquilo. Normal. Tranquilo. Você tem, de certa forma, um custo para Sim, manter pra aquele manter. serviço. Né? Isso. Porque daí a pessoa precisa ter um carro melhor, precisa ter uma roupa melhor. Isso tudo tem um custo, né? Com certeza. Então, por isso que o valor salarial dela é um pouquinho mais elevado, né? Sim. E dentro da função também, né? Como eu sempre digo, hierarquia, né? Hierarquia. né? A gente sabe, Conhecimento, conhecimento. Quanto mais conhecimento, mais Você não vai valor colocar agregado, um né? supervisor lá na tua equipe que Sim. que não entende do que está fazendo. Não, você vai pegar, claro, você vai promover um funcionário teu, você vai ficar de olho. Não, esse está Só pela estudando, amizade. Sim. está estudando, está buscando conhecimento, ó, esse está prestativo. Então você vai. É cargo de confiança, na verdade. Né? Eu sempre falo para os meninos lá, procurem fazer cursos, capacitações, né? Cada vez que vocês trouxer um diploma, a gente vai avaliar e vai remunerar. Sim. Porque é um investimento de horas, de disponibilidade, né? Eu sempre falo isso porque assim, a empresa não tem cargos para todo mundo. Não. Mas eu sempre falo assim pra piazada nova, né, que estão começando agora, eu falo, gente, estuda. Não tem agora, às vezes. É isso que eu falo, estuda, porque... Mas amanhã depois tem. Você começa a trazer um diploma pro RH, traz Isso. 2, o RH vai começar a... Sim. Não, então, de repente, não surgiu no teu setor, mas vai surgir em outro, numa área Isso. que, não, vou te encaixar ali, né? Então, Às vezes não tem oportunidade no dia, mas ela vai se capacitando, a hora que surgir, ela tá pronta. não sei se você vai gostar do que eu falar, mas geralmente eu falo pros meninos, e a empresa não é isso aqui, existe o mundo todo lá fora também, né? Exato. Existe o mundo inteiro lá fora. Sim. Falei assim, se você não conseguiu aqui, mas amanhã você pode receber uma proposta numa Sim. outra empresa, Sim. que você Com está certeza. preparado para estar lá. Né? Eu vejo pelo lado assim, como eu falei, estou aprendendo a empreender, que eu ficaria feliz. Já que eu não tenho um cargo, consigo manter esse funcionário por melhor que seja, mas é crescimento dele, vá. Né? E a empresa, ela vai crescendo, Sim. então a pessoa pode ir crescendo junto. Junto com a empresa. Com né? certeza. Com certeza. Na verdade, aquele negócio de rotular as pessoas também é o problema, né? Você rotula a pessoa como esse cara aqui é só pintor, né? Uhum. Ele pode ter, durante a vida dele, coisas que façam ele evoluir e tudo mais, né? Façam ele seguir uma carreira diferente do que ele começou a carreira. Sim. Ele não precisa ficar 30, 40 anos, mas se ele ficar, a escolha foi dele, Sim. né? Então ele Isso também sempre tem essa parte da escolha, né? Tem essa parte do O livre-arbítrio, livre-arbítrio, né? Que a né? gente tava falando já hoje, antes de começar a live. O livre-arbítrio, todos nascemos com um conhecimento, né? Assim, de entender o que é certo e o que é errado, né? Então, a gente busca o que a gente acha que é melhor pra gente. Sim. Né? É isso que eu digo. A rotatividade, Vilma, vamos voltar um pouco ali na 3D.
na tua empresa, você tem dificuldade em questão assim, de mudar de funções um funcionário? Geralmente é o que o Thiago falou, que tem funcionário que ele tem aquela visão que entrei, faço isso aqui, Deus o livre, se você me tirar dessa máquina eu não consigo fazer do lado. Como é que funciona isso na tua empresa? Você consegue fazer essa mudança ali dentro da empresa? Como a 3D ela não é uma empresa tão grande, a gente já vai sempre colocando meio que em várias funções, né? Mas a gente tem as pessoas específicas para cada área, né? Mas assim, se surge uma oportunidade nova, a gente busca sempre internamente. Tem alguém capacitado aqui? Tem alguém que se prontifica a assumir a nova função ou uma máquina? A gente sempre busca internamente. Não tem interno, daí vai para fora. Né? É isso interessante, porque você nossa rotatividade não é muito grande, assim, de funcionários. Não é. É difícil de encontrar pessoas capacitadas. É difícil. Mas a nossa rotatividade não é grande. Que bacana. Até inspira, né? Você falou ali, aí diminui, porque assim, não, hoje eu não tenho, mas se pessoas dentro da empresa tendo chances de crescer, eu também vou ter. Então, vou me esforçar para manter dentro dessa empresa. Sim, a gente sempre busca internamente. Então, tem aqueles que não querem, né? Aqueles que responsabilidade, na verdade, né? Não, eu quero fazer isso aqui, eu vou fazer isso aqui. Ok, tá tudo bem. O processo da pessoa, né? Eu não critico porque eu digo assim, eu tô... tem que respeitar, né? Sim, com certeza. Eu tô 18 anos dentro de uma mesma empresa, né? Eu tive vários crescimentos ali, pequenos, mas fui crescendo. Hoje, né? Eu digo assim, a gente tem um trabalho num setor maravilhoso. Eu tenho contato com a fábrica inteira. Que né? bom. E às vezes as pessoas perguntam, Gil, mas você não tem vontade de ir para tal setor? Eu falo, olha, hoje eu tô feliz aqui, porque é o que eu gosto de fazer, e eu sei fazer bem feito o que eu faço, né? E é o que a empresa precisa de mim no momento. Eu falei, amanhã, depois eu não sei, mas hoje eu vivo esse momento. E a melhor forma que você pode ajudar a empresa também, né? Se você está numa função que você gosta, também é importante. Eu sempre brinco assim, não é difícil você agradar o teu chefe. Aí a gente usa aquela palavra puxa-saco. Falei, não, é você cumprir as normas e as regras. Sim. Qual que é a minha regra? Eu estar todo dia às 5 horas da manhã no meu setor de trabalho. É o mínimo, eu ganho para isso. Né? E lá exercer a função, né, da qual eu recebo no final do mês ali para poder... Sim, é um acordo que vocês fizeram, né, na contratação. Né? Então eu falo assim, é o mínimo que eu posso fazer para a empresa, é isso. Eu fiz um curso de liderança, isso foi em 2010, 2011. E nesse curso eu fui premiado 2 vezes. Como um dos melhores alunos e 100% presença. Olha! Né? E um deles lá, dos diretores, veio parabenizar. Aí eu falei, olha, era o mínimo, porque eu ganhei o curso. Foi na Sociesc, né? Então assim, eu falei, era o mínimo e todos os dias. Né? Eu estando às vezes não bem, ou não estando, mas eu tinha que estar presente. Porque eu estava ganhando aquele curso também. Né? E assim, era esforço meu. Então eu fiquei muito feliz, nem eu sabia que eu ia ser premiado, então quando eu saí com 2 troféus, né, eu falei, maravilha, né? Então, é você se esforçar e você vem o conhecimento de certa forma. Depois desse curso, consegui ali um cargo melhor, no qual eu tô até hoje, então, mas foi dali que veio, sabe? Uma coisa que eu noto, assim, como eu tenho contato mais direto com o pessoal, a própria equipe já vai classificando. A própria equipe vai dizendo para você assim, essa pessoa seria legal ali. Essa pessoa tem habilidade para fazer tal processo. Então, a própria equipe, ela absorve ou ela exclui? Se tem uma pessoa que entrou na equipe e não girou legal, não tá legal, a própria equipe traz para você, não vai dar. Não vai dar. Não é a empresa, o CNPJ, às vezes, que precisa fazer isso. A própria equipe faz. Eu tinha um supervisor, ele dizia, você tem tanto para cima quanto para baixo. E você, dentro de uma empresa, você é uma árvore. Você tem que se destacar. Sim. Né? Então, assim, toda empresa tem aquela pessoa que você vai ver que vai se destacar melhor. Né? E eu sempre digo assim, o bom líder, aí você consegue entender, a pessoa às vezes não tem um cargo de liderança, mas não, aquela pessoa ela consegue manter a equipe ali, equilíbrio, a equipe unida, trabalhando, né? Sabe ouvir, porque eu digo, o bom líder é aquele que tem a equipe do teu lado. Sim. Né? Porque um funcionário não derruba o líder, mas a equipe toda derruba. E um líder não consegue derrubar uma equipe toda. Porque, se o líder está reclamando, mas a equipe toda está falando do líder, não, então vou trocar o líder. A liderança não está funcionando. Sim. Geralmente eu falo assim, que o líder tem que ter a equipe na sua mão. Tem que. Porque essa é a equipe que vai fazer o líder crescer. Sim.
Né? Mas a e fama, toda empresa, né? Toda empresa tem que ter essa liderança, né? Entre nós, eu sempre brinco assim, entre nós tem um líder. Às vezes eu pego um pouco no pé do Thiago, que eu falo pra ele tem perfil de gerente, não de líder, né? Ele fica até bravo comigo. Mas eu falo assim, é um cara que me inspira. Porque eu falo assim, todo dia eu quero ser um pouco igual o Thiago. Né? Todo dia, eu falo assim... E eu tento passar o meu lado, às vezes um lado diferente também pra ele. Falo, não é bem assim, né? A troca, né? Eu falo pra ele assim, vamos tentar inspirar. Os meninos, né? O Lucas que tá aqui presente no estúdio, né? Hoje a gente até brincou, o Thiago pegou no pé dele, você vai estar na mesa. Não, eu não, você, né? A gente tem que estar preparado. Tem que estar preparado. O líder tem que estar preparado, as pessoas têm que estar preparadas para o teu funcionário, de repente você chega amanhã e diz assim, hoje eu preciso de você no cargo de liderança. Sim. Né? Isso também agora você me fez recordar a questão de empreendedorismo, né? Então, às vezes você tem uma situação que você não sabe o que você decide. Se você vai para um lado, vai ter desafio. Se você vai para o outro, também vai ter. Aí você chega no momento né, que você tem que dizer sim ou não, né? Então, essa é a hora onde que você precisa da fé. Sim. Da fé que aquilo que você planejou, mesmo que seja difícil, que vai doer. Era o que você tinha que ter feito. Exato. Você tocou no assunto, Vilma, até legal. Como todo mundo já sabe, a gente já falou, o Thiago já falou, e nas nossas redes sociais todo mundo sabe que o DNA de negócio é essa linha de empreendedorismo, mas a gente também quer pessoas que tenham fé, né? Então, assim, a gente conversou bastante, então eu já tenho até um pouco de liberdade, mais do que os meninos que eu já te conheci, né? Então fica mais fácil a gente falar. Mas, como a Vilma chegou antes aqui, hoje também a gente conseguiu conversar antes. Conversar um pouquinho. Né? Com certeza você também, como uma empresária, você tem o altos e baixos da vida de empresária e de humana, porque você é mãe, você tem 2 filhas, né? Então você tem a tua vida também, né? Mas eu consigo, Gil, me desligar a partir do momento que eu entro do portão. Não, mas você não é uma máquina, você é um ser humano, né? E não desliga. A fé te ajuda. A você ter essa visão? É que daí, assim, como eu coloquei, né, na frase lá, né, que se a gente não tem fé na gente mesmo, você não vai nem levantar da cama, né? Então, você precisa saber que o teu dia vai valer a pena, que você vai chegar, vai decidir e vai acertar, né? Não 100%, 100% ninguém acerta, mas o máximo possível. Seria maravilhoso, né, se a gente acertasse 100%. Isso não existe. Então, o que é isso? É a fé. A fé que eu preciso cumprir o meu horário, que nem tu falou ali, que você tem que cumprir o teu horário. Isso é uma fé em si mesmo, né? Até porque você vai deitar amanhã é outro dia. Né? Eu sempre digo assim, aconteceu um episódio comigo, que eu deitei ontem, assim, eu vou dormir a noite inteira, 4 horas vou levantar, vou trabalhar. E foi totalmente diferente, né? Mas também, como disse, não deixei de perder a fé. Não, foi um dia difícil, foi um dia complicado. E aí vem os amigos, que eu sempre digo assim, quem tem amigo não morre pagão, né? Aí recebe a mensagem do Thiago cedo, recebe a mensagem do Lucas de manhã, mais uns colegas da fábrica. Então, é você ter a fé em si mesmo, e também eu acredito, Vilma, até, não sei, você ter fé no próximo, porque hoje está tão pouco você acreditar no próximo, né? Sim, bem difícil. A gente costuma dizer assim bem que difícil. As rodas de amigos diminuiu muito, né? Porque hoje a gente confia muito pouco. Eu até brinco com os meninos, porque eu falo assim, olha, não é qualquer pessoa que eu trago na minha casa. Então, se vocês estão aqui hoje, frequentam a minha casa, além dessa porta do estúdio, a gente somos amigos. Sim. Né? É um processo que demora a acontecer. A confiança, né? Você não né? conquista assim da noite para o dia, né? A confiança você precisa ter um período para conquistar, né? Você não vai confiar na pessoa da noite para o dia, né? Sim. Então é a mesma coisa numa empresa, ou na tua vida, ou num relacionamento, ou em qualquer situação. Você precisa entender a pessoa para você confiar nela, né? Pode ir? Não, pode falar. Vamos mudar um pouco, também o foco. Vamos falar em inspiração. As tuas filhas, você disse que tem 2 filhas, né? Perdão, o nome? Heloísa, mais velha, e Helena, mais nova. Se quiser aproveitar e mandar um abraço. Aproveita, né? Abraço, coraçãozinho.
Baixinhas, não são mais baixinhas, Não são né? baixinhas, né? Não são. Mas Mas- pra mãe é sempre criança, Sempre, né? vão ser sempre... Eu sempre brinco, né? Quando a gente fala dos Minha filhos, os olhos inspiração. brilham, né? Os olhos dela brilham agora, né? Ai, O Thiago fala que o meu brilho quando eu falo da minha Sofia, então, mas o teu brilhou. As filhas, no que ela te inspira? Hoje, agora falando da Vilma mulher. Vamos esquecer um pouquinho o lado empresário, vamos falar da Vilma mulher, né? Sentimento. Sentimentos, né? Qual que é o sentimento hoje de mãe para tuas filhas, assim, o vínculo, a amizade, até a questão, porque se torna, né? Sim. Você vai voltar para casa depois de um dia cansado, mas sabe que vai ter duas pessoas lá que te amam te esperando, né? Sim, nossa, é tudo, né? Eu sempre digo para elas que o que me move é elas. Tudo que eu faço, tudo que eu realizo é por elas, né? Eu luto, eu levanto de manhã, vou trabalhar e tudo já pensando no futuro delas, né? E elas são bem diferentes. A mais velha, ela é bem humanas, né? Ela vai seguir, eu acho, assim, a carreira de humanas. A mais nova já não. Ela já é mais exatas, mais engenharia, essa parte assim. Então, elas são bem diferentes, mas elas se complementam. Nesse caso, como que você concilia a parte de ser mãe e empreendedora? É difícil. É difícil. Qual a tua dica para as pessoas que também... Também vive essa sim. função. Ai, não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Porque você tem a carga horária do trabalho, né? Sim. E você chega em casa, você tem mais uma carga horária, né? Sem contar que você tira provavelmente um tempo para ti também, né? Sim, claro, a gente também quer ter um momento pra gente. Sim. As minhas filhas, assim, eu não posso reclamar, elas são muito independentes. Por mais que elas ainda são novinhas, mas elas são bem independentes e bem maduras, assim, no emocional, sabe? Então, nessa questão que eu tinha perguntar, porque a Vilma empresária já está há 23 anos, dona da 3D. Sim. Né? Mas já começou desde os 13 anos a trabalhar com o pai que você colocou. Então, quando tuas filhas nasceu, você já era empresária, Já. né? Que tem 15 anos mais velha, né? Esse começo ali, Vilma, Então, eu fiquei 30 dias em casa só. Nossa. tá vendo? Nem a dieta eu não fiquei em casa. Das duas. Com 30 dias eu já fui trabalhar. É que você tinha motivo, né? Eu Você tinha motivo. Eu Eu sempre tinha digo assim, motivo. quando você tem um filho, você tem motivo mais ainda para levantar, É. né? E querer buscar. Então, realmente, Sim, né? é um motivo a mais. Então, por isso eu digo, não pode ter preguiça. Só que eu não aconselho isso, tá? Não aconselho. Não, Conselho. aconselho, né? Não pode. Tem que seguir a lei. Seguir a Não, lei, que né? vamos colocar um ponto aí nessa conversa, né? Eu Porque fiz porque tem limites, né? é meu negócio próprio, Sim. né? Então, eu... E você tava Depende de bem, você, provavelmente, né? Depende. Tipo, Sim. essa questão, tudo. E o papo é pra quem quer empreender, né? cara? Mas eu digo assim, que não é nem nessa questão, é na questão mesmo médica, né? Tem pessoas que Sim, não passam tem ali como. por um período de dieta bem complicado. A gente falando agora a parte biológica, né? Sim. A parte biológica é É. bem complicado para mulher que tem filho. A gente, homem, não passa por isso, mas se a gente Sim. for estudar um pouquinho, que todo mundo pode estudar um pouquinho, vai entender. Porque a mulher, depois dela, né, ter a gestação, ali a parte da amamentação, então ela tem uma baixa. Sim, Ela não consegue desenvolver como ela era antes. sim, a Então, é produção uma diminui, né? adaptação, Sim. porque ela perde sono, Com certeza. os hormônios têm que voltar à ordem normal. Isso leva um período, né? Sim. E até porque o pensamento dessa mãe que tá lá trabalhando, vamos falar assim, da Sim. da Vai ficar funcionária, nas... vai ficar no filho. Exatamente. Porque eu digo assim, o Exatamente. meu pensamento 24 horas é na minha filha. Então eu fiz isso porque eu poderia fazer os meus horários. Eu saía para amamentar, né, Sim. quando ela tinha alguma coisa, eu ia lá correndo ver. Claro que uma pessoa que tem horário integral Sim. não conseguiria, né, Complicado. fazer o que eu fiz. Mas assim, mesmo tendo os 4 meses de estabilidade ali, que é para ter Essa troca ali e tudo mais, esse É, controle, né, das isso, situações. essa recuperação, né, da mulher, Sim, mesmo quando ela retorna ali, ainda é é pesado. puxado, né? É Com pesado. certeza. Eu só imagino, mas deve ser bem Pesado, complicado. por isso deve ser que bem a complicado. mulher tem que ser muito forte Sim. e não pode ter preguiça. E hoje, a gente como masculino, né, vamos falar também, puxar um pouco, né? O Thiago ainda não tem, mas logo vai ter filho, então
A Tem que ser participação, parceiro, hein? a participação do pai é importante, né? Eu digo É assim, muito importante. eu tentei ajudar o máximo que eu podia, né? Então, quando a minha filha nasceu, até para não sobrecarregar também a mãe, apesar que ela era super dedicada, né? Geralmente mãe é mais dedicada, né? Sim, Eu até digo, né? A ligação mãe-filha é até diferente, pela né? amamentação, né? Que Sim, puxa né? bastante, né? Então, mas como pai, a gente também tem obrigação, né, pais? É de estar presente junto aí com a mãe, né, viu? Sim, Esse- sim, nossa, faz toda uma diferença, porque é um momento que você muda toda a tua rotina. Tem pais que falam assim, ah, não, a criança quando nascer, ela vai ter que se adaptar à nossa rotina. Não, isso não existe. Porque a criança, ela precisa de uma atenção especial. Você vai ter que criar um espaço na tua agenda para ela. Né? Porque E existem imprevistos também, né? Existem. Nesse meio de tudo ainda existem imprevistos, né? E você vai ter que criar um horário para ela, as consultinhas, Sim. né? Vai ter as situações que você vai ter que sair correndo. Então, isso você vai ter que agregar na tua vida. Sim. Você vai ter que abrir mão de amigos, de outros afazeres que não são prioridades, né? Vai ter que colocar prioridades para ter horário com os filhos. Legal. Antes de nós voltar ali para a tua empresa, vamos tocar mais um pouquinho no pessoal, já que a gente falou no começo ali, né, Vilma? O teu pessoal, esporte, alguma coisa que você gosta de fazer, que às vezes a pessoa vê a Vilma empresária, né? A Vilma chegou lá no café, eu falei, nossa, a Vilma empresária, né? Diretora da 3D, né? Mas a gente sabe bem que a Vilma tem uma vida, né? Sim. Foi o que o Thiago falou, até vou falar fofoca aqui já. Tô sabendo que vão acampar. Viu? Vamos Viu? acampar final de semana. Legal, legal. Um abraço, Robson. Obrigado pela informação. A gente vai acampar com as crianças, né? Fazer um programa de família. Tá vendo, gente? A importância, né, Vilma? Desculpa, perdão de te cortar. Ser empreendedor, mas também lembrar que você tem que tirar esse tempo pra você, né? Não, e tem mais uma. Hoje é aniversário do meu irmão, mais velho. Verdade, você falou mesmo que era. Então, também, final de semana, ele vai fazer uma festinha, né? Então, Legal. Como é o nome do teu irmão, Vilma? Márcio. Márcio, parabéns, Márcio. Da Parabéns. equipe aqui, né? Que Deus te abençoe, muitos anos de vida aí. Sim. Né? A gente não conhece, mas a gente já tem um carinho pelo que a Vilma já falou de você pra gente. Um abraço. O Márcio cuida da parte mecânica da empresa, a parte de manutenção das máquinas, manutenção predial. Então, isso tudo é responsabilidade do Márcio. Ferramental, essas coisas, é o domínio dele. Eu ia até a gente voltando agora, foi descontraído um pouquinho, só para quebrar um pouco. Voltando para a empresa, não sei se você quer falar também, como você falou que são 4 sócios, né? Se você quiser falar as funções hoje dos sócios dentro da empresa, sim. você, como já passou para nós, é a diretora industrial, né? Industrial. Que cuida mais da produção, né? E tem mais a tua mãe e mais A mãe hoje ela não atua mais. Não atua mais. Né? Quando houve a pandemia, ela se afastou, né? A gente por segurança, né? Sim, sim. E daí o pai também trabalhava com a gente lá, eles se afastaram, até porque eles já tinham contribuído bastante, né? Então já estava na hora deles terem um sossego, né? Sim. E daí tem a Daniele, que é a mais nova. Então, a Daniele, ela tem 10 anos de diferença da minha idade. Ela entrou na 3D já na sociedade, mas ela entrou a trabalhar um pouco mais tarde. Sim. Hoje sim. ela cuida do RH, a parte financeira, assim, essa parte mais burocrática, né? É bem dividido, então, as funções, né? Sim. As funções. A gente falou, né? Por ser uma empresa familiar, é bom que cada um sabe do teu... Dentro da empresa, né? Cada um sabe do seu quadrado, né? Então, é bem interessante, né, Vilma? Até para quem pretende abrir uma empresa, de repente, já ter essa experiência que você está passando, né? Apesar que ser uma sociedade, a gente sempre diga, né? Não é muito bom sociedade, dependendo de quem seja, né? Mas, às vezes, eu sozinho não consigo realizar o meu sonho, mas eu com o Thiago, a gente vai realizar o sonho junto. Então, né, eu sempre recomendo, complicado, né? assim, quem busca, né, assim, uma opinião, né, muita gente vem procurar, né, o que né, você diria? Assim, às vezes compensa você esperar um pouquinho e criar um negócio próprio, sozinho. Por quê? Porque daí você vai poder colocar todo o teu potencial. Autonomia, né? Toda a tua... vai poder mergulhar. Né?
Uma sociedade já não. Você Conjunto, tem que dividir. Né? Você vai dividir a opinião desse com esse, com esse, com esse. Então, dessas opiniões todas, você vai formar uma ideia, uma metodologia ou uma forma de trabalhar. Só que isso acaba dividindo o potencial de cada um. Entendi. Então, tem muitas coisas que às vezes, poxa, poderia fazer assim. Não, mas a sociedade não vai aceitar e tal. Então, não divide o teu potencial. Só que, ao mesmo tempo, a sociedade também te ajuda na outra ponta. Que no momento, por exemplo, quando eu tive as meninas, né? Ou quando eu fico doente, o meu sócio está lá. Né? Então, o negócio não fica sozinho. Então, tem todo o seu pró e contra. E o contra, né? Sim. Eu acho que você tem que ter... É que você falou, é a confiança, né? Confiança. A confiança, né? Nós estamos aqui em 4 sócios. A gente até brinca, nós estamos em 4 sócios. E todo mundo tem a sua função, cada um consegue oferecer um pouco mais aquilo que tem o conhecimento. Sim. Mas dessa semana, o Thiago fez uma pergunta para nós, né? Aí a gente ficou pensando, falei, mas a coisa tem que acontecer. Por exemplo, o Thiago não pudesse estar aqui hoje acontecer. Mas em respeito à Vilma, o podcast tem que acontecer. Porque a Vilma cancelou um compromisso para estar aqui, dedicou seu tempo, né? Sim. Então, assim, a gente, talvez não com a mesma qualidade, eu digo assim, mas a gente ia ter que manter, conseguir fazer, você né? vai se capacitando pra isso, né? Porque a vida não te dá o tempo, né? Não. Por isso que eu comentei, o jogo segue, né? O jogo A segue. vida é um jogo, você acaba tendo que, todo dia, tendo que fazer uma função específica dentro da programação, né? Isso, e você sozinho, você precisa prever essas situações. Sim. Que, né, você pode estar doente ou acontecer alguma coisa que você não possa estar presente. Eu costumo falar que sozinho ninguém faz nada, né? Mas isso não quer dizer que você precise ter um sócio, né? Tipo, isso. Emendando na tua frase ali, tipo, não discordando, realmente, tipo, concordando contigo com o que você falou. Não quer dizer que você tenha que ter um sócio, mas você precisa, sim, buscar pessoas parceiras, buscar conhecimento, buscar empresas que possam te auxiliar, fazer uma terceirização para a tua empresa. Até a questão de Sebrae hoje em dia, a vez passada também já comentei, já tem bastante informação, é muito importante, né? Você ter pelo menos uma abertura de leque, né? Na tua visão, né? A sociedade ela funciona, mas você precisa ter tudo muito bem definido. Sim. Função, valores, o que é de cada um, sabe? Tem que ter tudo muito claro, muito bem definido, muito aberto, muito confiança. Confiança. E também aquela questão assim, eu posso te perguntar algo que às vezes é da tua função, mas eu gostaria de saber como que você está fazendo. Sim. Eu preciso ter essa liberdade, né? E a sociedade às vezes, principalmente familiar, às vezes não dá essa liberdade. Mas se eu perguntar vai ficar chateado. Não. Vai ofender, né? Não pode acontecer dessa forma. Não pode acontecer, né? Se chegar nesse ponto, daí complica. É questão, acho, também de maturidade, né? Eu acho que cada função ali é importante, mas não quer dizer que você, mesmo você sabendo a tua função, você não possa estar fazendo alguma coisa errada, né? Então você pode ser cobrado por pessoas que não sabem, não pelo quesito assim que elas vão dizer que você não sabe fazer nada da tua função. Não é isso, né? Não. Mas sim te por dar... querer saber, né? Exatamente. Porque o teu negócio, você precisa saber o que está acontecendo no teu negócio. Né? Voltando ali para a 3D de volta, a gente sabe, eu vi ali pelas fotos do Instagram, são produtos alto padrão, né? Você falou que é classe média alta, né? São alto padrão. Hoje o que a 3D produz? Qual que é a linha, vamos dizer, campeã de venda da 3D? Cristaleiras. Né? Engraçado que é uma coisa que eu achava que já tinha saído de moda. Aí esse dia eu vi uma cristaleira na casa da minha comadre, linda. Não sei se talvez de repente comprou de vocês, mas é parecido com o que vocês tem lá, sabe? É a cópia. Mas pode ser uma cópia. Pode ser uma cópia, né? Mas eu achei muito linda, sabe? Até falei pra ela, olha, muito linda mesmo. Aí quando você mandou ali o link do Instagram, eu acabei vendo, falei, será que não foi? Até esqueci de perguntar pra ela. Pode ser, né? Essa venda, Vilma, você faz a venda direta também ao consumidor final ou só para lojista? Como é que funciona? O foco é lojista. Porque a gente atende o Brasil todo. Né? Então o foco é o lojista. Mas, assim, aqui na região, né, se a pessoa quiser ir lá na empresa, né,
ver o produto, a gente vende De também. procurar, não, eu Sim. quero vir no Venda Instagram. mínima de lojista. Não tem, Não tem? não. Legal, né? Tem- Geralmente tem, né? Geralmente. Não. Só que hoje tá E daí, mudando, assim, né? a gente tem vários produtos, né? A gente não tem só a cristaleira. A cristaleira seria o carro-chefe. Mas a gente tem rack, tem aparador, tem mesa, tem cadeira, tem mesa lateral. Então, a gente tem inúmeros produtos, né? Eu mandei pros meninos ali pra eles verem os móveis. Realmente, é divino, né? É. Eu não sei se tem um nome. Eu até falei com a minha tia esses dias que tá. Ela mandou perguntar se fazem guarda-roupa também. Também estamos lançando. Lançando guarda-roupa? Na cidade, Lançando agora. na cidade alemã tem canto alemão ou não? Não, Não tem canto alemão? Canto alemão. Ah, não já. tem canto alemão. Ah, Não, tem muitos produtos que o pessoal pede e a gente ainda não tem. Sim. Mas a nossa carta de produtos é grande já. É uma Bem pergunta grande que já. pediram para fazer, Vilma. Hoje, para as pessoas, claro que a gente sabe que a tua empresa ela tem um objetivo. Toda empresa tem de crescimento, Sim. né? Você trabalha com a classe média alta, né? Mas para aquele, vamos pegar agora um pouco pesado, mas para aquele funcionário que trabalha ali, que quer comprar um móveis bom para sua casa, é possível comprar na 3D também? Sim. 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 Legal, de repente a gente quer comprar, né, Thiago? vamos Sim. saber, né? Não, a Aham. gente, nossa, até se vocês quiserem visitar a empresa. Legal, Ah, com certeza vamos. Vamos É, sim. a gente Aham. tá sempre, tem um cafezinho. O pessoal já tem os vendedores, eles já vêm lá, os inspetores. Sim. Então sempre tem um Que cafezinho, a legal. gente conversa, mostra a fábrica, mostra os produtos. Vamos tirar um dia para conhecer, com É, certeza, né, Thiago? podem Aham. ir bem. Nós A vamos- parte da... Você quer falar? Não, nós ia dar uma pausa pro Thiago falar dos patrocinadores, Thiago. Ah, não. Tava tão interessante, tava tão viajando nas perguntas. Precisamos deles. Viajando nas perguntas. Hoje eu vou deixar você falar um Não, pouco. mas né? pode falar lá que a gente vai. Então, patrocinadores do podcast, se pessoas novas quiserem patrocinar, tá aberto. Tem o contato do WhatsApp nosso, né? Tem o contato do WhatsApp Business, né? A gente pode estar também explicando como é que funciona. Enfim, tem vários exemplos, várias formas, né? De hoje a pessoa ajudar ou patrocinar um podcast ou vários podcasts de acordo com o que a pessoa deseja, né? Tem pessoas aí que estão acompanhando a gente e ajudando desde o começo, né? Claro que tem um carinho especial por elas, né, Gil? Com certeza. Então, pessoas aí, a Regiane Mansana, ela já passou aqui pelo podcast também dando entrevista. Ela tem um estúdio lá da parte de sobrancelhas, hoje focado mais nisso. Ela quer abrir um estúdio maior, com mais coisas aí, mas é uma pessoa que já investiu e já está ajudando muito a gente, né? Tronos Tintas, que ajudou a gente com o ambiente, né, o local, para fazer o que a gente faz hoje de que pintado, bonito, né, apresentável pelo menos, né? O Tronos Tintas aí ajudou a gente. Também o pessoal muito bacana, muito tranquilo para conversar, explicar, dar exemplos, né, para você, soluções para sua casa, né? Eles também têm bastante. O Cristiano, que hoje tem agropecuária e junto da agropecuária tem uma loja de armas, né? Jäger House, o nome da loja de armas dele. Aqui em São Bento a gente tem uma cultura, né, Sim. bem voltada para essa área aí. Então ele também pode estar conversando, tomando um café também, né, Vilma? Lá também tem um Sim. cafezinho bacana. O Cristiano também é um cara super gente boa, super bacana. E a cafeteria Resende, né? Nem vou falar, vou deixar você falar também, né? Eu não... O café reúne as pessoas. Reúne, né? Café reúne. Faz a gente conhecer pessoas novas, né, Vilma? Sim, sim. Café é tudo, né? Tudo, né? Mas é isso, né? Tem a Digital Mix também, que ajudou na parte de som da gente, né? O Amauri, cara muito gente boa também. Faz a parte de apresentação em casamentos, né? Acompanha som em casamento. Ele também faz contratação, às vezes, de local, ajuda você a achar o local. Ele tem também parcerias com DJs, então é um cara bem completo, assim, que tem já há anos a empresa dele e faz isso daí só de eventos, né? Final de semana e tudo mais. Entrar em contato com ele, tem Instagram. A gente também tem nas plataformas os Instagrams das pessoas que foram faladas, né? E os contatos delas lá também. Se não achar mesmo assim os contatos... Procura a gente. Procura a gente tá passando tudo certinho. Nós estamos explicando ali- como é que funciona. Como a gente tá nascendo,
né? O DNA ainda é um nascimento, né? Então, a gente está criando. Eu até falei pro Thiago, falei, ó, a parte comercial eu gostaria de estar ajudando mais, que é o que eu consigo fazer melhor, né? Então, se você ter vontade de nos ajudar de qualquer forma, pode me procurar e tomar aquele café comigo, bater um papo gostoso lá na resenha de cafeteria, né? Vou vender meu peixe também, né? Exatamente, tá aí, ó. Então, né, a gente está localizado bem ali na rua Henrique Schwartz, número 525. Eu vou fazer uma propaganda de graça aqui, ó, pra Adorata. A gente tá bem na frente da Adorata ali, né? Então, apareça lá e tá aí o convite. Vamos seguir? Lembrando, só mais um ponto aqui, lembrando que o próximo podcast vai ter um cara aí bem especial na parte de tráfego pago, né? Hoje ele trabalha com isso, né? Ele ajuda as pessoas, então, a fazer essa parte de gestão de mídias sociais e tudo. Ele é um cara muito inteligente, muito bacana, até por isso que a gente buscou ele, né? Tem um carinho enorme por ele. É o Daniel. Ele já trabalhou na WBT, tem algumas outras coisas ali que ele vai explicar que ele já fez durante a vida dele. É um currículo bem extenso. Mas é um cara que vocês vão conhecer e vão gostar bastante aí no próximo. Que legal, olha aí, ó. Faz pra vocês também. Que legal, que legal. Cara super bacana. Também é bem conhecido na cidade, né? Sim. Porque até a família dele também é uma família bem conhecida e tal. Mas isso a gente vai comentar mais no próximo podcast. Que legal. Era isso pra quebrar um pouquinho, né, Thiago? Vamos seguir. Vamos seguir. Do chat ali, vamos ver o que tá vindo de perguntas ali, Lucas. Deixa eu ver aqui. A Sandra mandou um emoticon. Aí, deixa eu ver quem mais mandou. A Tatiane Palpites. Parabéns, Dilma. Legal. A cozinha da Zânia fez uma pergunta. Está muito bom. Parabéns, equipe. Parabéns, equipe. Ela pergunta, quais objetivos almeja no decorrer a um futuro próximo? Objetivos para um futuro próximo. Vilma, vamos repetir, porque às vezes não dá para escutar lá, né? Tem um pouquinho ali de falha no áudio, mas essa é a pergunta que veio do nosso chat aí do YouTube. Assim, para 3D, o nosso foco agora é a abertura de novos clientes, né? Conseguir melhorar bastante esse tráfego também, que o Daniel já está ajudando a gente, para a gente chegar mais próximo na questão de vendas. Então, o nosso passo grande é melhorar nossas vendas. Engatando nessa parte. Para você, qual a experiência que você teve agora com o Daniel? Agora puxando já um pouquinho para o peixe dele também, né? Qual a experiência que você teve? O que você acha que foi totalmente importante, assim, da tua visão que você tinha antes do Daniel e depois do Daniel dele apresentar os serviços dele e tudo mais? Que sem o trabalho dele a gente não evolui mais. Tem um limite, hoje, A internet, né? O trabalho dele é essencial para o negócio. Muito legal, muito bacana. E o Daniel, tá devendo ele traz, assim, a facilidade, né, da comunicação com o cliente. Então, o pensamento do cliente, ele traz muito pra gente. O que o cliente está precisando, sabe? O que ele está buscando. Então, isso pra gente é uma mão na roda. É interessante, porque até no nosso primeiro que a gente teve aqui, foi com o Rafael, e ele explicou a questão de você poder também oferecer, porque às vezes assim, ó, você vai... Ju, o que você está precisando? Mas eu queria isso. Não, mas você tem aquela visão também de você também contribuir. De repente a gente fala, não, mas a gente precisava aqui do móvel, não, mas aqui com a tua visão de empresária, não, mas tal vai ficar melhor para vocês. Sim. Vocês têm isso lá na 3D também, da opinião? Tem. Tanto que a própria equipe pode opinar. A gente está desenvolvendo esses produtos novos, cada um coloca um pouquio. Como que é feita essa parte de sugestão? Lá na Tupé, eu trabalhei um tempo lá também, tinha um controle, se não me engano era gás o nome a gente não tem assim documentado. Fazia tudo documentado, as pessoas colocavam as fichinhas lá dizendo que as opiniões delas sobre o processo, é bem legal serviço. Esse processo, é né? bem legal, muito legal. A gente não eu tem lia todos, apesar de o pessoal achar, vocês não leem todos. Cara, era um saco, mas eu lia todos. Eu lia todos. Porque assim, por mais às vezes que tenha uma ideia totalmente que a pessoa não saiba passar para o papel, não faz mal. Sim. Isso dali, esse que é o problema, muitas vezes as pessoas acharem que por eu escrever errado, eu não vou escrever para não passar vergonha.
Cara, escreve do jeito que você pode, a tua ideia pode ser a melhor que todo mundo já devia ter tido há 10 anos atrás e não teve, né? Nós, assim, principalmente as pessoas de operadores, né, que tem no processo, eles colaboram muito. Legal. Por exemplo, agora a gente está fazendo essa linha nova, então a gente montou e remontou ela várias vezes. E cada um trouxe a sua sugestão de melhoria e a gente uniu. Implementou, né? Isso. Então cada um tem a sua contribuição. A sua contribuição. Geralmente mas de uma forma verbal, assim, a gente não tem documentado. Sim. Na empresa que eu trabalho, então, o Thiago citou ali a Tupé, vou citar a empresa que eu trabalho, a Budemeier, então lá a gente tem um grupo de melhoramento, né, que sempre está buscando melhorias, né, inclusive tem um almoço todo ano, né, geralmente mês de março, ali comecinho de março, que tem a troca de grupo, todo ano renova, tem setores que é eleição, por eleição, que é escolhido os membros do GMC, né, e sempre tem premiação, que tem projetos muito bons. Aí a gente vê como a importância da opinião também do funcionário para o crescimento da empresa, né, viu? Então, que legal, que é bom saber que a 3D abre esse espaço para o funcionário que está lá, né? Talvez a gente não tenha essa parte documentada, porque a gente está muito próximo. Próximo, né? Então, a gente vai na conversa direto, né? No tete a tete, olho no olho. O nosso papel hoje não é dar ideia, né? É escutar ideias, na verdade, mas talvez inspira, né? Para futuro, você quero colocar isso na minha empresa. É bem legal. Né? Porque você sabe que o funcionário ali vai... Querendo ou não, você tem que ter um incentivo, né? E assim, ó, que eu vejo muito, que nem na questão de empresas grandes, que foi o caso lá que eu trabalhei. Porque daí já tem bastante hierarquia, sim, isso. Né? Tem pessoas que têm vergonha de falar. Acho que vão rir. Isso, que vão, né, tirar sarro, zoar, enfim. E ali no papel acho que fica uma coisa mais exclusiva para a pessoa escrever, colocar lá numa urna, né, que ninguém vai ver a ideia dela, né, só as pessoas responsáveis pelo sistema, pelo grupo. Porque também colocar num painel, também o pessoal tira sarro, querendo ou não, as empresas... É a caixinha de sugestão, né, coloque sua sugestão, né, a caixinha de sugestão. E é importante, Vilma, por mais que você sempre citou aqui durante o podcast que a tua empresa é uma empresa pequena, grande em extensão, né? Porque abrange o Brasil inteiro, o mundo inteiro, com certeza tem móveis da 3D, mas você tem ali 60 funcionários, acho que é 60, 70, né? Você colocou, mas é uma coisa que o Thiago falou, talvez ele não vai lembrar, mas eu tinha essa mania de dizer assim, eu diminuí um pouco, né? Mas assim, o meu café, para mim, é o melhor da cidade. Para mim é o melhor, sabe? Então, se para você não é, para mim é melhor, né? Então, o Thiago talvez não vai lembrar, mas ele falou isso pra mim, você tem que valorizar o teu, né? Ele tava lá mexendo lá esse dia na iluminação da cafeteria, né? São detalhes que outra pessoa fala, pô, mas eu me sinto importante, né? Então, eu vi ali a 3D, pra mim, se você não falasse, eu disse, nossa, essa empresa deve ter uns 1000 funcionários, porque os móveis são muito bem feitos, muito bonitos. Muito obrigada. Né? Então, a gente se dedica bastante. Se você tem uma equipe pequena, é sinal que essa equipe funciona. Porque também não adianta você ter uma empresa grande com 1000 funcionários e não funcionar. Mas 500 estão comendo o teu dinheiro. Estão comendo, eu ia falar isso, né? Daí também não resolve, né? Claro, com certeza. Porque daí poucos trabalham e muitos levam o dinheiro. Isso tem um problema muito grande em empresas principalmente de imóveis, que é o contato que eu tenho também maior, de setores, né? Tipo, um setor X lá, tem 18 funcionários, outro setor tem 20. Mas o setor de 20 não faz metade do que o de 18 faz. E por mais você sendo dona, você vê essa situação, muitas vezes você tem que ter um jogo de cintura para não também queimar os teus funcionários, né? É por isso que também tem uma outra situação. A gente como já tem uma experiência, por exemplo, a empresa, quanto mais ela cresce, mais o risco aumenta. Sim. Né? Por quê? Porque tem daí muita hierarquia, muita gente que não produz, né? E se às vezes dá uma crise, alguma coisa, para ela enxugar é muito difícil, né? Porque daí até ela descer, ele geralmente enxuga na parte mais baixa, né? Mas às vezes tem que ser de cima para baixo. Sim. Então, quanto maior a empresa, maior o risco de quebrar, né? É como eles têm que cuidar, né? Que quanto maior o tombo também é maior, né? Então tem que ter essa... Eu sempre digo assim,
abrir as pernas, cuidar, né? Não abrir demais, né? Isso. É um passo de cada vez. Claro que todo mundo quer crescer, mas você sabe que cada ano você vai dar um passo e vai chegar. Não, cresceu. Porque os teus olhos não alcançam mais em tudo também. Né? Quanto maior, os teus olhos não alcançam mais. Eu acho que mudou bastante, porque antigamente, talvez você conseguia ter uma visão melhor, né? Até da própria economia, né, viu? Você conseguia, não sei, você Eu de acho repente... que não, Depende, porque antigamente não se tinha Tanta toda informação, essa né? informação. Né? Então a economia hoje é muito mais fácil de você acompanhar do que há 20 anos atrás. Você puxa um site ali, Nossa. Infomoney, e você vê tudo. Há 20 anos atrás você não saberia Sei. o que está acontecendo lá no outro lado do mundo. Jamais. Como hoje. Então hoje ficou muito mais fácil de acompanhar. Um assunto mais sério agora. A gente sabe que São Bento do Sul, né, é a cidade dos móveis, né? Então, mas teve uma época que muitas empresas grandes fecharam. Inclusive uma que eu trabalhei, que quando eu entrei na empresa era enorme, foi a Intercontinental, né? Sim. Em 2005. Né? Nessa época a 3D já existia, né? Estava bem no início. Bem no início. Como foi para vocês ali, Vilma? Sabendo que as empresas grandes estavam se quebrando e vocês estavam começando. Isso atrapalhou um pouco o processo do início da empresa ou não? Não, foram os melhores anos da empresa. Porque quando a gente abriu a empresa foi em 99. Quando a gente abriu, a gente trabalhou um ano ali para se estabilizar. Quando a gente completou um ano, a gente já tinha dinheiro para o segundo barracão. Que a gente agora são em 4, 5 barracões. No segundo ano, a gente já tinha o dinheiro para o segundo. E daí, no terceiro, a gente já tinha o terceiro. Aí, no quarto, a gente comprou terrenos para conseguir ampliar. E foram os melhores anos. Foi onde a gente mais trabalhou. Mas foi onde mais rendeu. A gente sentiu daí ali em 2010, ali, né? Ali, daí a gente mais sentiu. Uma pegada bem forte, na verdade. Porque daí os nossos clientes da época foram todos. A gente tinha América, tinha Neumann, tinha a Grossi Mabete, tinham várias empresas fortes de São Bento que naquela época encerraram as atividades. Né? Então, eles eram todos nossos clientes. Então, a gente ficou sem clientes. Aí foi onde a gente entrou no mercado interno. A gente abriu uma nova porta. A gente podia ter, talvez, não, vamos encerrar aqui também. Mas não, né? Não, vamos. Com certeza. Essa abrir nova porta, pegando esse gancho aí, qual que é a importância hoje que você vê, que você sentiu durante todos os anos, de você estar inserida, às vezes, em novas oportunidades, ou até questão de feiras, né? Que eu acho que é bem importante, na minha visão é bem importante, mas eu queria a tua visão disso aí. Você, digamos, está buscando novos métodos para trazer para o teu negócio. Entende? Não pode parar nunca. Não pode. Tanto em maquinário você tem que evoluir, como em pessoas, como em processos. Essa questão de vendas, né? Que a feira é uma forma de venda, né? Sim. Ela é uma forma de você mostrar teu produto. Mas, só arruma o microfone. desculpa. É ao vivo, então tem erros. Melhorou? Beleza. Então, é uma forma de venda, né? Sim. A feira. Você não pode parar. A empresa, ela tem que ter uma evolução constante. Assim como o ser humano vai crescendo, a empresa também precisa crescer. Sim. Voltando um pouco, viu? Você falou que foi em 99 que iniciou ali a empresa, né? Dia 2 de agosto de Isso 99. passa para nós a imagem da tua maturidade e você era uma menina, né? Sim. Era uma menina, né? Você vê que baita já administradora, né? Que tinha uma visão lá em 99, que você já começou dona, vocês já fundaram a empresa, então já começou como dona, né? Sim. Então, assim, essa maturidade, ela vem de onde? É da família, do pai, da mãe ali que você trabalhou, né? Tem uma passagem meio engraçada, até vou contar essa. Porque no início foi eu e meu irmão, e tem um funcionário que está com a gente até hoje. Legal. Ele começou junto com a gente no primeiro dia de trabalho. Legal. E eu e meu irmão, assim, a gente tinha muito conflito. A gente brigava bastante. Quase não é normal isso acontecer. Graças a Deus, as minhas filhas não brigam. Elas são bem parceiras. Legal. Mas eu com meu irmão, a gente brigava muito.
A gente tem um ano e pouco ali de diferença de idade, então por isso a gente estava sempre juntos. E a gente ia almoçar em casa. E na hora do almoço, a gente discutia os problemas. Ah, porque aconteceu isso, porque você fez errado aquilo e tal, e a gente brigava. E o meu pai calado. E a minha mãe, meu Deus, você não vai fazer nada, esses dois vão se matar de tanto brigar. Daí o meu pai olhou para ela assim, com toda a calma do mundo, ele falou assim, sinal que eles estão se interessando. Legal. Aí ali abriu... Uma visão diferente. Então é sinal que a gente tá com garra, com vontade de fazer o troço dar certo. Sim. Né? De fazer o negócio andar. E isso a gente levou por muitos anos. Essa garra, essa determinação. A gente brigava, mas assim, a gente brigava pelo processo ou pela peça, o produto. Mas depois estava tudo bem. Sabe? Eu sei muito bem Eu o que é isso. eu até me viajei aqui. Geralmente mulher é mais detalhista, né? Isso é Márcio, né? Teu irmão? Márcio, Coitado do Márcio, né? Certo? A Vilma era mais detalhista, né? Mais cuidadosa, né? O Márcio mais mecânico, né? E o Márcio, ele tem uma deficiência auditiva. Então, eu sempre acompanhei ele desde que... da escola, lá no primário. Então, a gente sempre caminhou juntos. Parceria, né? Sempre. Que legal. Então, desde pequeno, nossas travessuras de criança, nossa infância foi muito, muito maravilhosa, assim, sabe? Que legal. A gente tem muita história para contar, eu Que com o Márcio, assim. Mas a gente brigava bastante. Desde pequeno. E na empresa também foi assim. Só que por quê? Porque a gente tinha um sonho e a gente queria que esse sonho desse certo. Exatamente. Cada um à sua maneira. Mas a nossa Todos luta pra um objetivo. era para um objetivo só. Viu? É o que acontece entre nós. É exatamente isso. Eu costumo falar e até expliquei pro Gil a relação que eu tenho com a minha família, né? A questão da minha família. Você falando, eu me vendo na minha fase de infância e até agora, né, Lucas? Sim. A gente discute. Toda hora que a gente tá junto, a gente tá discutindo, Sim. mas geralmente não. 99,9% das vezes é para resolver um problema que os dois estão querendo resolver o problema. Não quer, mas nenhum deixar para baixo do tapete aquela situação. Nesse momento é bom não entrar o ego. Sim, com certeza. O ego, quando ele entra, ele atrapalha. Sim. Né? Daí ele atrapalha o foco do objetivo. Então o ego não pode permanecer, né? Sim. Então tem que ter o foco. Por isso que a nossa briga era saudável. Sim. Né? O pai disse assim, sinal que eles estão se interessando. Sim. E chegaram no sucesso que chegaram, né, viu? Então... Foi bem... E isso é uma questão, acho que mesmo familiar, né? Porque eu vejo assim, pro Gil já expliquei, mas a questão da minha família inteira é assim. A minha família também tem descendência alemã, né? Eu não tenho sobrenome alemão, mas a descendência é alemã. Alemã e daí polonês também, né? Só dá uma viradinha no microfone. Isso, daí eu acho que ele já não vai aqui mais. Aí a descendência alemã ali, então a gente tem esse negócio de ser tudo, tem que fazer, resolver, vamos produzir. O alemão ele é meio bruto, né? Nossa, bruto é apelido, né? Então é uma coisa assim, só que de maneira nenhuma a gente leva pro lado ruim. Não. Isso é na família inteira mesmo. Então, tipo, é discutido ali, às vezes até fica emburrado um com o outro naquele momento, dá 5 minutos depois, tá todo mundo dando risada, comendo churrasco junto. Verdade. E se divertindo, né? Então, Mas é porque tem um objetivo que não interfere, né, na essência de cada um. E a liberdade, eu acho, de você poder ser verdadeiro com a pessoa. Isso que é o melhor. Né? Você sentir na família que você... Né? Exatamente. Você sentir na família um apoio para você falar as verdades. Sim. Às vezes vai doer até em você algumas coisas que você vai falar. Mas depois você vai com mais calma, né? Que o alemão geralmente tem essa questão, né? Fala na hora que dá, às vezes até bobeira demais, né? E depois vai com mais calma, vai lá e conversa e explica o porquê daquela situação ocorreu, né? Tem que ter sempre o respeito, né? Sim. Às vezes no calor, às vezes sai coisas que não deveria, mas o respeito sempre é importante no negócio, né?
Com certeza. Na verdade, eu acho que é a base de tudo, né? É a parte de família, Tudo. respeito. Tudo. Né? Isso com filhos, com relacionamentos, negócios, Sim. família, tudo, né? Sim, Tem pergunta. pode falar. Pergunta do Evaldo. Eu não Ah, vou- Evaldo. não vou saber pronunciar o sobrenome aqui. Vilma, qual o teu conselho para quem quer empreender? E quais são as armadilhas que devem ser evitadas? Uma pergunta forte, né, Vilma? Vamos lá. O Evaldo, ele fez parte da 3D, ele fez todo o nosso layout. Que legal. que bacana. Evaldo, abraço, viu? Nossa, ele é uma pessoa fantástica, assim. Eu admiro ele bastante. E ele, quando a gente fez a mudança do layout, ele puxou o barco e a gente fez toda a mudança com a fábrica trabalhando. Isso é horrível, né, fazer, né? Meu Dá uma Deus bagunça. do céu. Teve um dia que eu sentei num trilho, né, que a gente colocou os trilhos, a gente mudou todas as máquinas do lugar com a fábrica trabalhando. Eu falei, meu Deus, Evaldo, eu não aguento mais, vamos abandonar isso. Ele falou, não, Vilma, a gente chegou até aqui, agora a gente vai continuar. Legal. Que legal. Então, ele foi uma pessoa, assim, que Muito importante, contribuiu bastante, Que legal. com a evolução da 3D. Mas o conselho ali. Vamos responder a pergunta dele, né? A Vilma, ele colocou você numa saia justa aí, mas é o conselho para quem quer empreender hoje. A gente sabe que nós estamos vivendo um momento, a gente não quer tocar no assunto político, mas a gente sabe que está vindo um momento altos e baixos no país. Sim. Né? Mas, por exemplo, alguém que quer estar assistindo a Vilma hoje aqui e está pensando em abrir amanhã um negócio. Qual seria o teu conselho, Vilma? Você já falou bastante hoje no podcast, mas repete ali para nós. Eu acredito que a pessoa tem que ter domínio do que ela quer abrir. De qualquer negócio que seja. Ela precisa ter domínio. Conhecimento, tanto da economia, como de pessoas, de gestão, de financeiro. Então, ela tem que ter conhecimento, um pouquinho de cada, né? E muita persistência. Persistência, porque os desafios vão vir. Vai ter momentos difíceis, assim como vai ter momentos de muita alegria, que você vai pensar assim, nossa, foi a melhor coisa que eu fiz na vida, mas vai ter os momentos difíceis. Então, ali tem que ter a fé, a persistência, perseverança, né? De conseguir passar aqueles dias difíceis que depois vai ter... E as armadilhas? Armadilha você até falou que isso na sociedade, né? Que não deixa de ser, né? Que às vezes existe o lado bom e o lado ruim da sociedade, né? Pode ser, talvez, uma armadilha ser evitada, você cuidar de não pegar o sócio, esperar um pouco mais né, para realizar o teu sonho, Isso. ou você arriscar, né? Vai dos dois, né? Eu acho que a armadilha, assim, no negócio, é você não acreditar na primeira informação que vem. A pessoa te trouxe uma informação, você já vai... Não, primeiro você tentar entender o porquê daquela situação, né? E para abrir um negócio é a mesma coisa, você tem que entender o porquê você está abrindo esse negócio. Por que você quer realizar esse sonho, né? Você quer por causa de financeiro, você quer para contribuir com a sociedade, né? Então, tem que ter um porquê, né? Eu toco muito no assunto de propósito, né? Hoje em dia, cada vez menos as pessoas têm isso, né? Essa essência de você entender o que é o teu propósito, né? Sim. Para que você quer fazer diferença no mundo, né? Porque eu Vamos lá. acredito que não adianta você só passar, né? Porque tem muitas pessoas que acabam só passando por aqui. E essa questão das armadilhas, eu vejo assim, que o empreendedor, ele tem que se preparar para o pior, né? Ele tem que sempre estar preparado para as coisas difíceis. Se não acontecer, ok, ele está preparado, né? Se deu tudo certo, que o planejamento dele correu bem, ok, ele está no lucro. Mas e se der errado? Então, as armadilhas, é ali que ele tem que estar preparado. Ele tem que estar preparado para o pior. Um grande exemplo foi a pandemia, né? Exato. A pandemia foi ali que pegou muita gente todo se mundo de quebrou, né? surpresa. Porque foi do dia para noite, né? Eu fui um que sofri bastante. Mas como você falou ali, o dinheiro não era meu, era da cafeteria. Então eu consegui sobreviver àquele momento, né, de crise que você gerou, estar né? preparado para a armadilha, né? Legal. Ele colocou aqui transparência, confiança, humildade.
certo? É falando de você, tá? Evaldo, abraço. A Edna Santos, parabenizando nós aqui. Um abraço, Edna, também. Quando vocês vão me convidar, com certeza, logo. Um abração para vocês. O Yuri Massaneiro, né? Tá mandando um abraço para você. Que tá, Vilma, né? Abraço, Yuri. Obrigado pela audiência. Obrigada, Yuri. Seguindo, então. Então, na verdade, a gente... Tá quase. Tá quase. Eu falei que tinha história? Até dá uma aflição de acabar, na verdade. De acabar, né? Sim, porque, na verdade, é justamente esse o intuito do podcast. A gente até colocou limites de horários na nossa conversa, mas é uma coisa que quanto mais bacana tá o diálogo, mais vontade de ficar conversando né? É verdade. E eu acredito muito em Deus, então graças a Deus, né? Sim. Ele permitiu que todas as pessoas que estivessem aqui até o momento deem mais vontade da gente ficar conversando cada vez mais, né? Minutos a mais, né? Eu acho que Deus, a fé e o empreendedor, eles caminham juntos, né? Sim. Não tem um caminhar sozinho, né? Não tem, né? Acho que você não, o empreendedor, ele tem que ter Deus, a fé muito grande, senão ele não... É um desafio diariamente, né? Sim. A gente falou empreender, e digo, no Brasil... A questão... É pros fortes, né? A questão é realmente você botar frases no teu dia. O pessoal, tipo assim, eu acho que não é legal você trabalhar só com o motivacional, né? Você tem que ter o consciente junto. Tem que ter o consciente. Né? Mas é muito importante mesmo você ter um motivacional junto, atrelado à tua vida, né? Sim. Então, a frase hoje que eu costumo levar, que eu até tento passar para as pessoas que estão próximas a mim, é você não desistir, né? O caminho nunca é desistir. Você seguir, tipo, indiferente de qual que seja o teu pensamento, as pessoas próximas a ti, normalmente, não foi o teu caso, né, que você tem a empresa familiar e tudo, mas normalmente as pessoas mais próximas a ti não vão acreditar de cara no teu sonho. Não. Né? Então é um negócio que realmente você tem que ter na tua cabeça, que você não pode desistir. É que daí você não está fazendo para eles, você está fazendo, né, para você e para o cliente ali, né? Sim, com certeza. Então você tem que focar que aquilo ali não tem outro beneficiário a não ser o sucesso da empresa, né? Sim, com certeza. E já engatando nisso aí e encerrando, né, as minhas falas, o Gil tem uma pergunta, e depois dessa pergunta eu gostaria de você colocar um ponto nas suas falas, né, dar uma última frase, como diz, pode falar qualquer coisa, você está livre, né, no caso, para expressar todo o conhecimento que a gente já viu que você tem de tempo aí, de carreira, de empresa, ou até uma frase que às vezes você leva contigo, né, eu já disse alguma coisa que eu levo para mim. Acho que é bastante importante as visões, né, diferentes, né? Então, no final, depois você já coloca um pontinho para ti. O Mauri tá mandando os parabéns para você, Vilma, Mauri Rodrigues, e para nós também. Obrigado, Mauri. Obrigado. Obrigada, a gente tá aprendendo, então cada dia está melhorando mais, né? Sim. Sonhos, Vilma. A gente sabe que empreender para muito é um sonho. Eu tinha um sonho de empreender. Como eu gosto muito de café, abri uma cafeteria, né? Então, ótimo. Né? Não tenho total domínio ainda, porque até eu divido o meu tempo com o emprego, meu trabalho, né? Então, assim, eu não tenho aquela... Como posso usar uma palavra assim? Eu não consigo me dedicar 100% ainda à minha empresa. Mas qual o conselho que você daria para uma pessoa que tem um sonho de abrir uma empresa também, né? Ou para aquela pessoa que tinha uma empresa na pandemia e acabou por motivo ali financeiro fechando? O que você falaria para essa pessoa hoje que tem um sonho de voltar a empreender ou quem quer começar a empreender? Eu digo assim, né, que o que é ruim não dura para sempre, né? Então, esses momentos difíceis são para a gente crescer, tirar o aprendizado disso, né? Tirar o que era para a gente aprender com isso, para na próxima etapa a gente tá mais preparado ainda, né? Então, se eu venci esse desafio agora, o próximo pode vir maior, que eu dou conta. Sim. Né?
Então, quem tem a vontade, segue, vai com muita garra, muita determinação, porque é possível, né? Se o vizinho lá consegue, eu também consigo. Então, eu penso assim que se tem um sonho, se tem vontade, faz. Como a gente está quase encerrando também, para as pessoas que queiram escutar mais a Vilma, que eu vou dizer para você assim, eu conversei com a Vilma uma tarde inteira. Era para ser uma reunião de 1 hora, durou 4 horas, né, Vilma? Foi tão bom. Foi 4 horas. Então, gente, vale muito a pena marcar um café com a Vilma. Né? Estou à disposição. Vale a pena. Então, assim, o nosso tempo, como a gente falou, é curto, né? Porque a gente teria aqui a noite inteira para falar, né, Thiago? De tanto conhecimento que a gente sabe que você tem, a gente até queria explorar mais, mas vamos deixar aberto para um próximo também, né? Com certeza vai ter um próximo, que vocês quiserem, eu estou à disposição. E da minha parte, Vilma, a nossa gratidão, tá? Pela tua presença. Como eu falo assim, eu sou um homem que foi criado por mulheres. Eu me inspiro nas mulheres. Eu me inspiro nas pessoas que estão do meu lado e que vai me acrescentar. Eu sempre digo assim, hoje eu me inspiro bastante no Thiago. Eu falo pra ele assim, que ele é um cara que levanta 4 horas da manhã pra caminhar. Eu falo, Thiago, eu não tenho essa força toda, eu levanto 4 horas porque eu preciso trabalhar. Aí eu brinco, porque Deus dá asa pra quem não sabe voar. Porque se eu pudesse dormir, eu ia ficar na cama até amanhecer o dia, até dar o horário dele levantar, né? Sim. Então eu tento buscar inspiração nas pessoas. E digo assim, hoje, durante a nossa conversa, com certeza já nasceu novas ideias aqui na minha cabeça. E com certeza quem está assistindo você inspirou. Ainda mais quando se trata da mulher. Eu sempre digo assim, eu fico feliz quando eu converso com a mulher, que eu vejo que ela é uma empresária, que ela se deu bem. A garra. Sabe? A garra da mulher, porque eu sou pai de menina. Né? Então eu quero que a minha filha assista isso aqui. Vai ser uma empreendedora no futuro. Inspire em você, sabe? Eu digo assim, falando um pouco da minha família, eu me inspiro na força da minha mãe. Né? Eu sempre gosto de colocar, porque minha mãe é uma guerreira de força. Na fé, eu me inspiro na minha avó, né? Que também é uma mulher muito forte e de muita fé. Então assim, eu inspiro muito em mulheres. Né? A gente tenta se inspirar também nas pessoas que o Thiago passa para nós, Pablo Massal, alguns nomes a gente assiste para se inspirar, né? Mas eu busco inspirar também nesse lado feminino. Parabenizar você, é a única coisa que a gente pode falar, né? Com certeza. A nossa gratidão por você ter dedicado o seu tempo quinta-feira passada, que infelizmente o Thiago não conseguiu chegar lá para a reunião, né? Mas a gratidão de você ter aceitado o convite, estado aqui, ao Robson por ter nos indicado a Vilma também, né? Então isso foi muito importante para nós e tá aí para você, né? Fale o que você quiser de nós, fale bem, fale mal de nós por aí, né? Nossa, eu quero, como você já comentou, né, de continuar essa família, né? Eu gostei muito, fiquei muito feliz. Como eu disse no início, foi uma surpresa bem grande para mim, porque é algo que eu assisto e tal, mas eu nunca me imaginei presente num podcast, né? Então, para mim foi algo totalmente diferente. Bom. E uma experiência maravilhosa, assim. Fiquei muito feliz, muito grata, né, também por essa oportunidade, que é um desafio, mas como a gente não corre dos desafios, né? Sim. Então, se alguém quiser mais um vencido. Conversar mais com a Vilma, procure nós que a gente passa o contato dela. Sim. Só falar que nós somos em 4, tá, Vilma? O Lúcio não tá, o Lúcio tá em Florianópolis, né? Mas ele faz parte, terminando a faculdade dele. Você tem uma ideia, um é dono de cafeteria, trabalha em empresas privadas, o outro trabalha o dia todo correndo com um monte de função, então ninguém aqui é profissional, né? Sim. Então o Lúcio, por exemplo, é agronomia que tá fazendo, né? Sim. Um abraço pro Lúcio que tá em Floripa, mas se você olhar pro Lucas... O nosso agroboy, né? Agroboy. Se você olhar pro Lucas, tá olhando pro Lúcio. É a mesma pessoa, tá? Então, só entendendo que nós somos em 4 meninos aqui, né? Aí você vai dizer, poxa, Gil, mas você falou tanto das mulheres, mas não tem nenhuma mulher aqui no meio. Mas nós temos vocês que são as convidadas que vai inspirar a gente cada vez mais, né? Que bom, né? Nós lá também somos em 4, né? Então, a 3D também é... 4, né? E deu sucesso, viu? Deu certo, né? E brigaram bastante, tá, gente? Então, sinal que nós estamos no caminho certo. Mas é uma briga saudável. Saudável. Eu sempre brinco assim, o que acontece aqui dentro do estúdio, acontece aqui quando a gente sair lá fora, a família DNA tá forte. E como eu falei pra você já no início, que você a partir de hoje faz parte da família DNA, tá? Com muito prazer. Vamos
Com muito prazer. Tá te acompanhando aí sempre agora. Sim. Né? Não, e o que eu puder sucesso, né? E o que eu puder contribuir, estou à disposição. Leve o nosso abraço aos funcionários da 3D. Sim. Aos quero teus agradecer irmãos também, lá, aos sócios, né? Sim, com certeza. Aos clientes da 3D. Né? Sim. Então leva aí o nosso carinho tudo especial para eles também. Tá bom. Pode deixar, que eu levo para todos eles um abraço. Isso aí. Então é isso. Se você quiser fazer o fechamento, que nem eu falei para ti, pode falar, mandar um abraço para alguém, falar alguma frase que te inspire. Eu acho assim que, né, como a gente está falando sobre o empreendedorismo, né, que as pessoas que têm um sonho, que realizem, mas que vão muito conscientes, né, com muita sabedoria, para que lá na frente ela olhe para o seu passado e pense, valeu a pena. Né? Então, eu acho que todos nós temos essa oportunidade e é possível. Que bom. Que bom. É isso aí. Thiago. É isso aí, né? Obrigado por acreditar nos nossos sonhos. Eu que agradeço. Então é isso. Valeu, muito obrigado pessoal também que está no YouTube. Tamo junto, até depois do fim. E esse foi mais um DNA de Negócios. Abraço, galera. Valeu. Até a próxima. Até a próxima Até. quinta-feira. Quinta-feira.